Olá, meu nome é William e hoje eu vou estar aqui fazendo a resolução da prova da Unicamp, da parte de Física. Espero que esse vídeo possa ajudar algumas pessoas que estão indo para a segunda fase da Unicamp ou que estão estudando para a própria Unicamp, ou que estão estudando para outros vestibulares e querem entender um pouco mais de Física e algo do gênero. Bem, então eu vou pegar aqui a primeira questão e aí eu vou passar lá para o Paint e a gente começa a resolver. Vamos lá. Tá, vamos lá, galera. Vamos fazer a resolução da primeira questão de física, que no caso aqui eu estou pegando a prova Q e Z, que é a questão 29. A prática esportiva de pular corda vem conquistando muitos adeptos e se tornando uma modalidade de competição. Numa prova de velocidade, um atleta consegue dar 105 saltos em 30 segundos. Considerando que o ponto da corda que passa sobre os pés e acima da cabeça do praticante descreve a trajetória circular de raio R igual a 90 centímetros, qual é a velocidade escalar desse ponto da corda? Tá, primeiro vamos para algumas definições. E aí a gente pode fazer a nossa resolução melhor. Tá, primeira definição que a gente tem que lembrar é a definição de frequência. A frequência é o quantas vezes algo ocorre, quantas vezes, dividido pelo tempo que aquelas vezes ocorreu. Então, por exemplo, uma unidade muito comum para dar frequência é o Hertz. E aí, por exemplo, a gente tem um monitor 60 Hz. Um monitor 60 Hz é um monitor que ele faz, que ele imprime 60 imagens a cada 1 segundo, porque o Hertz ele significa a quantidade que algo ocorre em 1 segundo. Tá? Sabendo disso, a gente já vai ter uma parte da questão. Outra coisa que a gente tem que lembrar é a definição de velocidade escalar dentro do movimento circular uniforme, é o caso do movimento que está sendo descrito pela corda do atleta. No MCU, a gente tem que lembrar que a velocidade escalar pode ser escrita como ômega vezes r. Ou seja, o ômega é a velocidade angular e o r é o próprio raio dessa trajetória que estamos descrevendo. Só que a velocidade angular a gente pode escrever também como sendo ômega, que é igual a 2 vezes π vezes f, que no caso é o 2 vezes o π vezes a frequência com que aquele movimento está ocorrendo. Então eu posso reescrever essa mesma equação como sendo igual a 2 vezes π vezes f vezes o raio que está sendo descrito naquela trajetória. Tá. Agora partindo para a aplicação mesmo, de acordo com as informações que nós temos, já que a resposta que ele está dando lá na questão é em metros por segundo, vamos primeiro passar o raio da trajetória para metros. Porque assim, quando a gente for ter a resposta, a gente vai ter a resposta em metros por segundo. Então, vai ser aqui 90 centímetros. Isso aqui vai dar R, que é igual a 0,9 metros. Voltando, 0,9 metros, a gente pode ir aqui para a fórmula. Mas calma, antes de ir para a fórmula, tem uma coisa muito importante que a gente tem que ver, que é a questão da frequência com que esse movimento que o atleta está descrevendo ocorre. Ele diz no enunciado que esse atleta ele faz 105 saltos em 30 segundos. Ou seja, a frequência com que ocorre o movimento desse atleta é de 105 sobre 30 Hz, porque está em segundos. Tá. Já que a gente já tem a frequência e o raio em metros, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode aplicar na nossa queridíssima fórmula. Então V vai ser igual a 2π vezes F vezes R. No enunciado da questão, ele pede para considerar π igual a 3. Então, vamos fazer o seguinte, 2 vezes 3 vezes 105 sobre 30 vezes 0,9. Tá. Primeira coisa que a gente pode fazer é cortar esse 3 com esse 3. E aí a gente tem um aqui e aqui a gente tem 10. Tá. Multiplicando aqui, a gente vai ter o seguinte. 210 dividido por 10 vezes 0,9. Tá. 210 vezes 10, ou 210 sobre 10, a gente vai ter
pode cortar aqui e vai ter 21. Faltando apenas multiplicar o 21 por 0,9. A gente pode fazer o seguinte, 21 vezes 9 sobre 10. Só para a gente não se perder. Tá, 21 vezes 9, a gente pode fazer o seguinte. 21, 1 vezes 9, 1 vezes 9, 9. 1 vezes 2, 9 vezes 2, 18. Isso aqui dividido por 10. Então, nossa velocidade escalar será de, passando uma vírgula aqui, nossa velocidade escalar vai ser de 18,9 metros por segundo, que é a resposta da nossa primeira questão. Então, vamos para a próxima. Ok. Voltando, próxima questão, a nossa questão 30. Ela fala o seguinte: um balão, inicialmente em repouso no solo, decola e sobe em movimento uniformemente variado. Se o balão atinge a altura de h igual a 80 metros após um tempo de 40 segundos, conclui-se que a velocidade vertical nesse balão é igual a... Tá, vamos fazer o seguinte. Ele diz que o balão inicialmente está no solo e em repouso, ou seja, o V0 dele, a velocidade inicial dele, é igual a zero. E aí, um tempo depois, uns 40 segundos depois, t igual a 40 segundos, a gente vai ter que esse balão vai estar a 80 metros do solo. 80 metros do solo. E aí, o que é que a gente tem que fazer agora? A gente tem que lembrar lá do movimento uniformemente variado que o espaço ele pode ser dado por S, que é igual, o S que é o espaço, é igual ao S0, que é o espaço inicial, mais V0 vezes o tempo que passou até chegar nesse espaço, mais o A vezes T ao quadrado, o tempo, a aceleração, dividido por 2. Trocando aqui nossas informações, a gente tem que o espaço final vai ser 80, o espaço inicial vai ser 0, porque ele parte do solo, mais V0 vezes T, isso aqui vai acabar dando 0 vezes 40, porque a velocidade inicial é igual a 0, partindo do repouso, mais a aceleração, que é o que nós queremos descobrir, vezes 40 ao quadrado sobre 2. Fazendo as contas aqui, isso aqui a gente pode eliminar, isso aqui também, a gente vai ter o seguinte, A vezes 40 ao quadrado é 1.600, dividido por 2 é igual a 80. Continuando, nós temos que A é igual a 2 vezes 80, a gente vai passar aqui, 80 vezes 2, e passa esse para cá dividindo por 1.600. Então, a aceleração vai ser igual a 1.160 sobre 1.600. Isso aqui vai acabar dando 0,1 metros por segundo ao quadrado, que é a resposta da nossa segunda questão. Vamos para a próxima. Tá, vamos lá para a segunda questão. Ele também vai falar de um balão, só que nesse caso ele vai pedir o trabalho da força-peso. Então vamos lá. A massa total de um balão em movimento de descida, desde a altura inicial de h igual a 80 metros até o solo, é de m, m igual a 2.000 kg. Ok. Qual é o trabalho da força-peso sobre o balão durante a descida? Então vamos fazer o seguinte, galera. A gente pode dizer que voltando aqui, galera, a gente sabe que o balão ele vai estar a 80 metros do solo, ok? E vai ter uma força-peso agindo sobre ele, que vai estar fazendo ele fazer esse movimento de descida. Tá. A gente sabe que peso é definido como massa vezes a gravidade. A gravidade, ele dá no enunciado, lá no início da prova, ele dá como 10 metros por segundo ao quadrado, e o peso, a massa, ele dá aqui no enunciado. Então, é 2.000 vezes 10, que vai ser igual a 20.000 newtons. Então, a força-peso que está sendo exercida nesse balão é de 20.000 newtons. Tá. A gente tem que lembrar também que o trabalho ele é dado
pela força que está sendo agida nesse corpo, vezes a distância que será é, agida essa força. Então, a gente pode dizer que nesse balão, no caso, a força-peso vai estar exercendo um trabalho de P vezes o H, que no caso é a altura que vai fazer nesse movimento de descida. Então, o trabalho vai ser igual a 20.000 vezes 80. Então, fazendo as contas aqui, a gente vai ter 20.000, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 joules. Como está em notação científica, a gente pode escrever isso aqui melhor. Então, botando a vírgula aqui para 1, então a gente vai ter 1,6. Isso aqui vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 10 elevado a 6 joules. Só um momento aqui. 1,6 vezes 10 elevado a 6 joules, que corresponde exatamente à letra D, que é a resposta da nossa questão. E vamos para a próxima. Ok, partindo para a próxima questão, a questão 32, ela também fala de um balão, mas nesse caso vai ser uma questão de termodinâmica. Vamos lá. Um balão tem um volume V igual a 1,6 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos de ar quente no seu interior, na temperatura de T igual a 400 Kelvin. E na pressão atmosférica P0 igual a 1 atm, que é igual a 1 vezes 10 elevado a 5 pascal. Sabendo-se que o ar quente se comporta como um gás ideal, isso é importante, e que a constante universal dos gases é de R, que é igual a 8 joules por mol vezes Kelvin, quantos mol de ar Na no interior do balão? Por que é importante essa questão de dizer que o gás que está dentro do balão é um gás que se comporta como ideal? É porque, nesse caso, a gente pode usar a equação dos gases ideais. E que equação é essa? Ela diz o seguinte, que a pressão vezes o volume desse gás, ele vai ser igual ao número de mols desse gás vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Tá? É muito importante a gente perceber que todas essas informações elas estão dadas de acordo com o SI. Então vamos manter o SI. Então V está em metros cúbicos. A pressão atmosférica a gente não vai usar em atm, a gente vai usar em pascal, porque pascal vai poder cortar com metros cúbicos. E aí a gente descobre o número de mols. Então, trocando nossas informações, a gente vai ter o seguinte. A pressão é de 1 vezes 10 elevado a 5 pascal, vezes 1,6 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos, que é igual a N, vezes 8 joules mesmo, vezes a temperatura. A temperatura também já está em Kelvin. É só vocês perceberem também aqui que a gente está usando em Kelvin na constante, então tem que usar em Kelvin aqui também na temperatura. Então aqui já está tranquilo e aí a gente pode passar tudo para cá. Vamos lá, N vai ser igual então a... passando isso aqui vai dar 1,6 vezes 10 elevado a quinta vezes 10 elevado a 3 dá 10 elevado a oitava, dividido por 8 vezes 400 dá 3.200. Só que é o seguinte, vamos fazer o seguinte, 1,6 é 10 elevado a oitava, dividido por, isso aqui dá 3,2 vezes 10 elevado a 3. Isso aqui, vocês estão vendo que vai dar 0,5. 0,5. E isso aqui vai passar para cima, subtraindo com o expoente, vai dar vezes 10 elevado a quinta. E aí, para ficar certinho, a gente pode dizer que isso aqui vai ser igual a 5, passando a vírgula para cá, e tirando 1 daqui, vai ter 5 vezes 10 elevado a 4 mols desse gás. Então, a resposta é a letra C. Próxima questão. Tá. Voltando aqui, galera. A questão 33, ela já é maiorzinha, porque ela tem uma contextualidade, né? Tem uma eu vou falar isso não, que eu tô errando muito, mas ela tem contexto antes de fazer a questão. É isso aí. Então vamos lá. A questão 33 diz o seguinte: a pele humana detecta simultaneamente com a sensibilidade que sistemas artificiais não conseguem reproduzir vibrações, forças estáticas, textura e escorregamento de objetos sobre sua superfície. Sensores tácteis
que apresentam respostas análogas à pele humana seriam muito desejáveis. A figura a seguir ilustra um modelo simples utilizado no estudo da resposta da pele humana. Na referida figura estão representados o peso P do bloco, a força N, a força de atrito FAT aplicada pela superfície da pele no bloco de massa M e uma força externa F aplicada na molha. A constante de mola é K, que é igual a 10 Newton por metro. E a massa do bloco é de M, igual a 4 gramas. Na iminência de movimento, a deformação da mola é de ΔX igual a 3 milímetros em relação ao seu comprimento em equilíbrio. Qual é o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a pele? Tá. Se está na iminência de ocorrer... Não, primeiramente, vamos lá. Definições. Como a gente está trabalhando numa situação de simetria e tudo certinho, a gente pode dizer que o peso e a... não, o peso para baixo, muito importante, cuidado com isso. O peso para baixo e a força Newton para cima, a força Newton não, a força normal para cima, elas são iguais. Por quê? Porque não há movimento na vertical, apenas na horizontal. Então P é igual a N. Ele diz que que P é igual a M vezes G. Então vamos lá. M ele é 4 gramas. Só que para a gente fazer esse cálculo certinho da em Newton, a gente precisa que isso aqui esteja em quilograma. Então, 1 grama para 1 quilograma é só multiplicar por 10 elevado a menos 3. Ou dividir por mil, que é a mesma coisa. Vezes a gravidade, que é 10. Então, a força peso, que é igual à força normal, é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Próxima informação. A gente vai ter o seguinte. Essa força aqui, ó, tá vendo aqui? Da mola, a força da mola. Vai ter também a força de atrito. Como ela está na iminência de ocorrer, FAT tem que ser igual à força da mola. E aí a gente também vai ter o atrito estático máximo. Então a gente vai ter o seguinte: FAT é dada pelo a força normal vezes o coeficiente de atrito, que nesse caso é o atrito estático porque o bloco não está se movendo, vezes, agora a gente tem que lembrar outra coisa, que é a lei de Hooke, que é a lei que governa as molas. Ela diz o seguinte, que a força de uma mola é igual à sua constante vezes a sua deformação. Então a gente pode dizer que a força da mola que a gente está usando vai ser de 10 newtons por metro vezes o ΔX, que no caso da gente é 3 milímetros. Só que como está ali em metros, a gente tem que também passar para metros. Então vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 3. Então isso aqui vai dar igual a 30 vezes 10 elevado a menos 3. Vindo para cá, voltando para cá, a gente vai ter o seguinte: 30 vezes 10 elevado a menos 3. Substituindo o Newton aqui, a gente vai ter que 4 vezes 10 elevado a menos 2 vezes o coeficiente de atrito é igual a 30 vezes 10 elevado a menos 3. Então, Mi, que é o coeficiente de atrito, vai dar igual a 30. Vamos passar logo para 3. 3 vezes 10 elevado a menos 2, isso, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui, corta isso com esse, isso aqui vai dar 0,75. Então, Mi vai ser igual a 7,5 vezes 10 elevado a menos 1, que corresponde à nossa querida, nossa querida letra C. E vamos para a próxima questão. Tá, bem, partindo para a próxima questão, vocês vão ver que é uma questão que você não precisa fazer conta necessariamente para você poder resolver ela. Vamos lá. Essa questão diz o seguinte: o planeta não Ceres foi descoberto em 1801 por Giuseppe Piazzi. Resultados científicos recentes indicam que Ceres teriam sido formados nas zonas mais afastadas do Sistema Solar e posteriormente lançados para a região onde se encontra atualmente entre as órbitas de Marte e Júpiter. A tabela abaixo apresenta o período de translação T
e a distância média do Sol R, bem como T, T ao quadrado e R ao quadrado, R ao cubo, e a razão T ao quadrado R ao cubo para alguns planetas do Sistema Solar. De acordo com a terceira lei de Kepler, a razão T ao quadrado dividido por R ao cubo é constante. A partir dos dados da tabela, pode-se concluir que o período orbital de Ceres, T Ceres, é aproximadamente igual a... Tá, vamos lá, galera. Se vocês perceberem na tabela, vocês vão até perceber um certo padrão. Todos têm que ter a mesma constante, ou seja, todos têm que ter um valor igual de... Como é que eu posso dizer? Um valor igual para a constante de Kepler. Porque é uma definição, é um valor experimental que já se sabe que para todos os planetas que você fizer t ao quadrado sobre r ao cubo, ele tem que dar o mesmo valor para todos. Isso aqui é constante. Então isso aqui tem que dar 1. Se isso aqui tem que dar 1, t ao quadrado sobre r ao cubo tem que dar 1, e nós já temos que... Como é que diz? Que r ao cubo para esse planeta é 21 sobre 3, então a gente sabe que t ao quadrado sobre 21 sobre 3 é igual a 1. Então, t ao quadrado é igual a 21 sobre 3. E aí você podia ir meio louco aqui, já ir marcando 21 sobre 3. Só que isso aqui, vai perceber que isso aqui é t sobre ao quadrado. E ele pede na questão o valor de t séries. No caso, é você tirando a raiz quadrada disso aqui. Então vai ser 21 sobre 3 raiz quadrada. Então isso aqui vai dar aproximadamente 4,62, que é a resposta que tem ali. Vocês podem fazer a conta aí que vai dar um valor próximo disso. Eu não fiz aqui porque eu já tinha feito, então só para por questões didáticas mesmo, para mostrar como é que se faz essa questão. E aí vocês verem que é uma questão bem simples. Tá, vamos para a próxima e penúltima questão. Vamos para a próxima questão. Eu consegui juntar mais ou menos aqui as duas páginas e aí vai parecer que a questão é uma página só. Mas vamos lá. Questão 35. Sabemos que correntes elétricas acima de 1/10 de ampere podem provocar paradas cardíacas imediatamente após um raio atingir o solo. O potencial elétrico na superfície diminui gradativamente em função da distância ao ponto de impacto, como ilustra pelas curvas equipotenciais da figura. Sendo a resistência do corpo humano R igual a 80 kΩ, a corrente elétrica que atravessa o corpo da pessoa ilustrada na figura com os dois pés em contato com o chão será igual a... Veja que essa pessoa ela tem entre dois pontos. O ponto 900 kV e 800 kV, ou seja, vai ter uma diferença de potencial, passando por ela, que no caso vai ser igual a 900 kV menos 800 kV. Então a DDP que está passando no corpo dessa pessoa vai ser igual a 100 kV. E aí, você lembrando da lei de Ohm, você vai ter acabado a questão. Porque a lei de Ohm define o seguinte, que a resistência é igual a V sobre I. E se você quer achar I, então você pode dizer que I é igual a V sobre R. E aí, fazendo nossas continhas aqui, a gente tem que a tensão que está passando é de 100 kV e a resistência que tem dentro do corpo humano é de 80 kΩ. Quilo com quilo corta, e aí a gente pode só fazer a conta aqui. Desse com 0, isso aqui vai dar 1,25 ampere. Exatamente. Que é exatamente a letra B de bola. E aí a gente vai para a última questão. A última questão, vocês vão perceber que é uma questão um pouco mais teórica em si, não envolve tanto conta. Vejam a seguir. Tá. A figura A apresenta um esquema simplificado de um refratômetro, destinado a determinar o índice de refração N1 de um líquido. Nele, o líquido é iluminado por raios que o atravessam, atingindo, na parte superior, um vidro de índice de refração N2 igual a 1,8. Quando θ1 igual a 90 graus, temos o máximo valor para o ângulo de refração θ2, que nesse caso é chamado de ângulo crítico, θc. Veja, figura B. Dado seno de 56 graus igual a 0,8, cosseno de 56 graus igual a 0,6 e tangente de 56 graus igual a 1,3,
Se o ângulo crítico medido foi de 0, o ângulo crítico foi de 56 graus, pode-se dizer que o índice de refração do líquido em questão é... Tá. A gente aqui vai ter que lembrar de um negócio chamado lei de Snell, que serve para a gente mexer nesses sistemas que tem refração. A lei de Snell, ela define o seguinte, que N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes o seno de θ2. Sendo N1 o índice de refração do meio 1 e N2 o índice de refração do meio 2. Como a gente já sabe o índice de refração do N2, basta a gente descobrir do N1, que no caso é o que ele pede aqui, o índice de refração do líquido. Então a gente vai ter que N1 vezes o seno de θ1. O seno de θ1 vai ser o seno de 90, porque ele está dando pelo ângulo do crítico. Então o seno de 90, a gente desenha aqui o círculo trigonométrico, aqui é o índice dos cossenos e aqui dos senos. Aqui é π sobre 2, aqui é 0, aqui é π e aqui é π, 2π, não, aqui é π, isso aqui é 3π sobre 2, exato. E aqui é 2π também, é congruo do zero. E aí vocês vão ver que o seno de 90 pelo ciclo trigonométrico é igual a 1, exatamente, e o cosseno é igual a 0. Então a gente pode botar aqui N1 vezes 1. E aí a gente vai ter o seguinte, N2 ele dá 1,8 vezes o seno de θ2 vai ser o seno de 56, porque a gente está trabalhando com um ângulo crítico. Então vai ser igual a 0,8. Então isso aqui vai dar N1, que é igual a 1,44. Então a gente achou o índice de refração de N1. E aí ele fala o seguinte, e se trocarmos esse líquido por um índice de refração maior, o ângulo crítico será maior que 56. Vamos analisar essa situação. Também usando a lei de Snell. Tá? N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. θ2 vai ser onde vai estar correndo a refração. O ângulo crítico, quer dizer. E aí é o seguinte. No ângulo crítico, o seno de θ1 é exatamente 1, porque a gente vai estar trabalhando com 90 graus. Então vai ser N1, que é igual a N2 vezes seno de θ2. Passando o N2 dividindo, a gente tem que seno de θ2, que no caso é o ângulo crítico, seno de ângulo crítico, é igual a N1 sobre N2. Então, se vocês perceberem, se a gente colocar um líquido que tem um índice de refração maior, vocês vão ver que o seno desse ângulo ele vai aumentando. Por que ele vai aumentando? Porque aqui você tem um número constante embaixo e um valor maior em cima. Então vai aumentando em cima e vai diminuindo embaixo. Então vai tendo um valor maior nessa fração. E aí, senos maiores, eles influenciam em ter um ângulo maior se a gente estiver trabalhando de 0 a 90. Então, porque aqui, se você ver, quando a gente vai... Se a gente pegar aqui uma linha, se você tiver aqui, aqui eu estou no 0, aí eu estou subindo, está diminuindo o cosseno e está aumentando o seno. Então, sim, a gente vai ter um ângulo crítico maior caso a gente adicione um líquido de índice de refração maior. Então, a resposta é exatamente a letra A. E aí, com isso, a gente finaliza a resolução da prova de Física da Unicamp. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar nos comentários. Claro, eu vou ter cometido vários erros aqui falando, não erro de fazer a questão em si, mas erro falando, porque a minha dicção não é das melhores. Então, espero que tenha ajudado e deu para entender, que tenha dedo para entender tudo. E eu fico por aqui. Valeu, falou!